Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, mais uma aula. O conteúdo da nossa aula de hoje vai ser transformadores. Lembrando que nós temos transformadores de tensão, que são os transformadores de potência, e transformador de corrente. Então nós vamos analisar, vamos conhecer aqui como eles são ligados, qual é o benefício, onde é utilizado, quais são as utilizações desses transformadores, tá ok? Então vamos lá, vou projetar aqui para vocês não, para nós, né? Vamos estudar juntos aqui, né? Então com isso nós temos lá transformadores, perfeito? Transformadores. Observe que, olha esse transformador, esse é um transformador de grande porte, né? Esse é um transformador de 88.000 volts para 13.800 volts. É um transformador de entrada em subestações de grandes indústrias, também das distribuidoras, tá ok? E aqui o que nós podemos fazer? Quais são as utilizações, né? Nós podemos transportar a mesma potência com a corrente mais baixa, diminuindo as perdas. Esse que é o objetivo, né? Esse é o objetivo de o que nós vamos utilizar, perfeito? Podemos ainda baixar a tensão para que os valores mais seguros possam ser utilizados. Isso acontece bastante na introdução da NR12, por exemplo. Os transformadores, as tensões onde tem aí HM, ela tem que ser alimentada por extra baixa tensão. Extra baixa tensão é abaixo de 50 volts em corrente alternada e 120 volts em corrente contínua. Então, para esse fim, nós teremos que rebaixar a tensão de comando da máquina. Onde sempre tiver uma chave, uma interligação, onde tiver uma interface IHM, né? HM, homem-máquina, nós temos que se reduzir a extra baixa tensão para esse nível de tensão. Aí o que nós temos que utilizar? Nós vamos ter que utilizar um transformador justamente para rebaixar essa tensão para uma tensão segura, tá ok? E nós temos aqui os fios de entrada, os fios de saída, perfeito? Aqui nós temos, deixa eu abaixar um pouquinho só. Então, transformador dos valores de tensão e de corrente, tá ok? A elevação, ele pode elevar a tensão e baixar a corrente. Então, à medida que nós colocamos lá, né, a tensão, ela é proporcional à corrente, né? Então, você aumenta a tensão, vai diminuir a corrente, perfeito? Então, qual que é? Levanta a tensão, abaixa a corrente. Aqui nós temos a ideia de um transformador, como que ele funciona, deixa eu pegar minha caneta aqui, como que ele funciona. Então, aqui nós temos no primário e o secundário. No primário nós temos 110 volts no primário é entrada, e nós temos 10 amperes no primário. Então, observe o que aconteceu. Numa transformação de 1 para 2, aqui nós vamos ter, cada 1 volt que nós tivermos aqui, nós vamos ter 2 volts aqui. Então, qual que é a relação? Qual que é a proporção? A proporção desse transformador é de 1 para 2, correto? Então, cada 1 volt que nós tivermos aqui no primário, nós teremos 2 volts no secundário. E olha o que aconteceu com a corrente reduziu. Aumentamos a tensão de saída. Nas linhas de transmissões é feito isso. Tem as subestações intermediárias que eles têm a função de elevar a tensão para cair a corrente para diminuir as perdas, perfeito? Então isso ocorre também na transmissão. Aqui o exemplo aqui é um exemplo de pequeno porte, mas nós temos lá transformadores de grande porte que vai acontecer isto, perfeito? Então vamos lá. Então, agora aqui, baixar a tensão e elevar a corrente. Perfeito? Então, dependendo da situação, dependendo do uso, tem local que nós vamos precisar
rebaixar a tensão. Tem outro local que nós vamos precisar elevar a corrente. Então, depende muito, né, do que nós estamos utilizando, qual momento está utilizando, para qual finalidade nós estamos utilizando esses transformadores. Então aqui também, olha o que aconteceu aqui. No slide anterior, nós tínhamos uma relação de 1 para 2. Aqui o que aconteceu? Nós temos uma relação de 2 para 1. Então, observe o seguinte, o que aconteceu aqui? Nós temos 220 volts na entrada, que é no primário, e nós temos uma corrente de 5 amperes. Da relação, o que vai acontecer? De cada dois que nós tivemos aqui, nós vamos ter lá. Mas a corrente é inversamente proporcional. Observe, nós diminuímos a tensão e aumentamos a corrente. Então, como eu disse a vocês, vai depender muito da utilização, e aqui é o secundário, né? Então, para cada 2 volts que nós temos aqui no primário, nós teremos 1 volt no secundário. Então, esse caso aqui é um transformador rebaixador. Vou voltar aqui para esse daqui. Esse daqui é um elevador. Então, nós estamos pegando uma tensão menor no primário, estamos elevando, né? Aumentando, dobrando a tensão do secundário. Então, esse daqui é um elevador. Esse daqui já é uma tensão, um transformador rebaixador. Nós temos uma tensão maior no primário e no secundário nós temos uma tensão menor, perfeito? Mas a relação sempre ou de 2 para 1, de 1 para 2. Mas observem que a corrente é inversamente proporcional. Então, nós reduzimos a tensão, aumentamos a corrente. Vou voltar lá nesse daqui. Aqui nós aumentamos a tensão porque ele é um elevador e reduzimos a corrente. Então, à medida que vai elevando aqui, no caso do elevador, aumenta a tensão, cai a corrente. Com isso tem menos perdas, né? Você tem uma linha de transmissão. É por isso que a linha de transmissão é lá de 500 kV, 750 kV, a tensão alta. Maior a tensão, menor a corrente, e você utiliza um cabo menor, de uma secção menor, mas sempre transportando a mesma potência, perfeito? Então, porque aqui, observe, aqui são 10 amperes. Esse cabo que vai ser utilizado aqui, esse daqui vai ser menor, a metade, a secção desse cabo. Não é essa secção, mas só para nós termos uma ideia. Se nós usássemos, não existe cabo de 2, né? Não existe cabo de 2 milímetros. Mas suponhamos que aqui nós iríamos utilizar um cabo de 2 milímetros e aqui nós iríamos utilizar o cabo de 1 milímetro. Entendeu? Por quê? Porque lá a corrente é menor. Então aumentou, ele é elevador, aumentou a tensão, dobrou a tensão, e o cabo qual que é? O cabo é um cabo com a secção menor. Então o custo de instalação é menor. Então tem toda uma jogada aí de projeto para transportar da melhor forma possível essa tensão. Deixa eu seguir, vamos seguir aqui. Transformador monofásico. Transformador monofásico é esse que nós temos dentro do equipamento de som, das fontes, né? Então ele tem, né, uma utilidade muito grande, eletrodomésticos, né? Então todo lugar que você vai ter aí um sistema monofásico ou bifásico, você vai ter aí um transformador simples, vamos dizer assim. Ele tem lá um núcleo de ferro, rolamento primário e secundário, ele é isolado entre eles e um núcleo. É muito simples, é bem um equipamento elétrico muito simples, tá certo? Aí tá o esquema dele, né? Nós temos o enrolamento primário, o núcleo. O núcleo aqui, quando nós vimos no magnetismo, nós vimos que na hora que nós colocávamos um tarugo lá, né, de ferroso, ele ordena o campo eletromagnético. Então essa é a função aqui desse núcleo ferroso, para ordenar o campo eletromagnético, para que ele tenha, né, vamos dizer assim, um caminho a seguir e potencializando ele também. Então nós temos o rolamento primário,
o rolamento secundário. Aqui é só isolamento entre os dois enrolamentos. Então, é papel mesmo, papel, algum material isolante, plástico, mas alguma coisa nesse sentido de isolar, é isolante, propriamente isolante dos rolamentos primários e secundários, só isso, sem mais nada. A função é isolar um do outro. Aqui, aqui como é que funciona, né? Alimentando a bobina do primário em corrente alternada. Sempre que nós estivermos falando em bobinas, em geração né, eletromagnetismo, sempre vai ser na corrente alternada. Por quê? O fluxo, a mudança de fluxo norte-sul, 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 e nós temos lá na senoide, né, o ponto mais alto e o ponto mais negativo, essa variação é mais rápida. Então, não é que a corrente contínua não gere o campo eletromagnético, mas o fluxo de eletromagnéticos numa bobina, né, de corrente contínua é menor do que o fluxo magnético de uma bobina em corrente alternada. Então, existe bobinas em corrente alternada, em corrente contínua, perdão? Sim, nós temos componentes e que gera, que faz sem problema nenhum. Mas esses são equipamentos mais robustos, ele vai ser o dobro do tamanho para realizar o mesmo trabalho. Entendeu? Então, sempre, né, alimentando a bobina no primário em corrente alternada, é mais comum. Por quê? Porque ela tem o campo magnético que produz a corrente alternada é maior do que na corrente contínua, tá ok? Então, por essa razão que é utilizado a corrente alternada, né? Então, aqui o que acontece? Nós temos um fluxo aqui, que quando passa a corrente aqui, nós vamos ter um fluxo eletromagnético aqui, um fluxo magnético, então, desse lado, e que com este lado aqui, aí vai depender, né, do número de espiras e tal, né, tem toda uma lógica. Então, quem faz essa transformação? Quem é que faz isso acontecer? É justamente este campo eletromagnético do primário induzindo o secundário. Então, na realidade, é uma força do primário que age sobre uma bobina do secundário. Então, esse daqui, né, com um fluxo de corrente, tem um campo eletromagnético, é este campo eletromagnético que vai induzir o campo do secundário. Não existe nada físico, não existe cabos, fios ligados do primário com o secundário, não existe, eles são isolados. Então, essa transformação, ela acontece com o fenômeno do campo eletromagnético do primário incidindo no secundário. Então, a gente fala que é galvanicamente isolado. O que é galvanicamente isolado? Não existe um meio físico entre o primário e o secundário. O que existe é o fenômeno do campo eletromagnético do primário agindo em cima do secundário. Então, essa é o que acontece nesse momento, perfeito? Bem, aqui tem o fluxo, ele mostra o campo magnético variável, induz uma corrente elétrica, né? Então, como esse fluxo faz no primário aqui, do secundário. Então, o fenômeno o que é? Vamos pensar assim, de uma forma talvez, imagina que aqui eu tenho calor e pela irradiação ele aquece essa minha mão. Então, tem um calor na mão esquerda e aqui a radiação vai aquecer a minha mão direita. Então, não tem nada, não está encostado a minha mão uma na outra. O que está acontecendo? A irradiação que está aquecendo minha mão direita. Então, o primário e o secundário é justamente isso. Então, tem uma corrente aqui no primário que vai induzir uma corrente no secundário. Aí, de acordo com o número de espiras, que vai ser essa transformação que
que nós conhecemos, tá ok? Bem, aqui tem ó, o primário, vai explicar para nós o que está acontecendo. Ele tem isso daqui, é ferroso com chapa, né? Aqui nós temos 600 espiras de um lado. Então nós vamos ver, nesse momento que a corrente está passando ali do primário, ele está induzindo, ele está gerando uma corrente. Então, ele está gerando um campo eletromagnético. Então, esse movimento aqui que está fazendo aqui, ó, ele está gerando um campo. Então, é este campo, exatamente este campo, que vai induzir esse daqui. Mas não tem nada ligado uma na outra, né? Mas observem que aqui nós temos 600 espiras. E aqui nós temos quanto? 1.200 espiras. Nós temos o dobro. Então, em V1 aqui, ó, nós temos 50 volts em corrente alternada. Aqui em V2, né, deveria ser V2, nós temos 100 volts, o dobro. Então, o que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Nós temos uma quantidade menor, né, de espiras no primário e o dobro de espiras. Então, ele potencializa esse campo eletromagnético. Então, esse campo magnético que está fazendo, né, está refletindo lá do primário no secundário. Aí o secundário pega esse campo eletromagnético e dobra ele, a força dele, né? Por quê? Porque ele tem mais espiras. Então, quanto maior for o número de espiras, vai ter uma tensão maior. Aí é proporcional, né? Então, se nós tivéssemos mais espira aqui, a tensão iria aumentar. Se nós tivéssemos aqui 1.800 espiras, por exemplo, 1,5 vezes, aqui nós teríamos 150 volts, perfeito? Por quê? Aqui nós vamos ter 150 volts, porque aqui nós vamos ter 3 vezes mais espiras do que no primário. Então, nós teríamos, nesse exemplo que eu estou falando, de 600, 3 vezes mais, 1.800 espiras. E qual seria a tensão de saída? Seria 3 vezes mais a tensão que até então ele tem aqui no primário. Então, se eu dobrei o número de espiras, nós vamos dobrar a tensão. Tripliquei, vai triplicar a tensão. E por aí, se for 4 vezes, quadruplicar, quintuplicar, e por aí vai. Se tiver 10 vezes mais, existem transformadores de potência que é de medição. Ele pega lá de 88.000 volts, por exemplo, no primário, entra 88.000 volts no primário e sai 127 ou 120 e poucos volts no secundário. Para que é feito isso? Para medição. Então, transformadores, né? Medição, proteção do transformador de grande potência utiliza essa forma, né? Esse jeito de reduzir a tensão, para que você consiga trabalhar e fazer um monitoramento, né, ligar, desligar o equipamento, para controlar esse equipamento. Então, ele é um equipamento de grande porte, enorme, só que nós não vamos conseguir trabalhar com aquela tensão porque ela é muito alta. Então, reduz a tensão e chega numa tensão de segurança. Então, essa é a forma de utilizar aí os transformadores. Aqui também mais um outro exemplo. Nesse caso, ele é um abaixador. Deixa eu só voltar. Nesse caso aqui, foi um transformador que está elevando a tensão. Daí o fato da quantidade das espiras do primário ser menor do que a quantidade de espiras do secundário. Aqui já é o inverso. Aí, ó, vamos observar o que vai acontecer aqui. Nesse caso, nós temos 1.200 espiras, 1.200 espiras no secundário, ele vai abaixar. Então, o que vai acontecer do outro lado? Do outro lado, nós vamos ter menos espiras do outro lado, perfeito? Então, quando é elevador, nós temos uma quantidade de espiras no primário e dobramos a do secundário. Isso daí é um elevador. Esse daqui, abaixador, nós vamos ter mais espiras no primário e menos espiras no secundário. A relação é a mesma, tudo do mesmo jeito. Se nós rebaixarmos aqui mais
Por exemplo, aqui se nós colocarmos 300 espiras aqui, por exemplo, um exemplo, aqui nós vamos ter 25 volts. Então, observe, só que a relação é fidedigna, ou seja, segue a proporção. Diminuiu, é a metade, então vai cair a metade da tensão. Por aí vai. Então, isso você consegue manipular a tensão para um nível de tensão de segurança que você precisa. Mas também tem situações que você precisa da tensão maior, menor. Então, vai depender do que você está precisando, como você vai utilizar e qual é a utilização naquele momento, do que você espera para aquele equipamento. Então, pode levantar, pode abaixar, né? Pode isolar também, tem transformadores isolados. Né? Então, aqui é como nós fazemos o cálculo. Então, observe aí. Nós temos tensão do primário, nós temos tensão do secundário, os números de espiras. Então, essa parte aqui é o primário, né? E essa daqui é a parte do secundário. Então, nós temos aqui a tensão do primário, e a tensão do secundário, número de espiras, né? Tá vendo aqui, número de espiras do primário e número de espiras do secundário. Então, esse é o cálculo que nós vamos fazer. Então, quando nós mexemos em uma, nós vamos mexer na outra. Então, vamos dar uma olhada no que acontece. Então, o exemplo, um transformador que tem 500 espiras, 550 espiras no primário e tem 1.100 no secundário. Então, qual que é a tensão, né? Então, e nós temos a tensão no secundário de 110. Qual é a tensão do primário? Então, se nós montarmos aqui, quem que está faltando aqui? Nós só estamos faltando o V1. Então, se nós colocarmos, fazemos as contas, tudo certinho, então vamos lá, aqui está o cálculo, observe o cálculo. Então, nós temos aqui, o número de espiras do secundário, o número de espiras do secundário, primário. Então, nós vamos chegar a uma tensão de saída de 55 volts, perfeito? Como aqui, se vocês observarem, aqui nós temos 1 e aqui nós temos 2. Então, qual que é? Aqui nós temos 110 volts no secundário, então a tensão do primário vai seguir a mesma relação. De cada 2 que nós tivermos aqui, de cada 2 que nós tivermos no secundário, nós vamos ter o quê? 1 no primário. Então, vai ser exatamente a metade. No caso aqui, 55 volts. Aí está o exemplo, está o cálculo, está tudo certinho aí para a gente analisar. Na isola lá, o V1, quem que é o V1 vezes, né? É em cruz, né? É em cruz aqui, né? Então, o cálculo é feito assim e assim. Aí isola, né? Isola o V1 fica, né, vezes 1.100, aqui está o sinal de igualdade, porque esse daqui, tá vendo? Essa parte aqui, do X é o 110 vezes 550, isolou, passa quem está aqui multiplicando, ele passa para o lado de lá, dividindo. Então, é esse aqui que é o que foi feito aqui. É o que está ali embaixo, né? Ele passou daqui para cá, que ele estava multiplicando, ele passa dividindo, e o resultado final está aqui, 55 volts, ok? Isso é para a gente ver, eu tenho quantas espiras no primário, eu tenho a tensão, como que eu vou fazer esse cálculo aí? Mas nós temos que ter 3, tá? Nós temos que ter 3 informações para chegar na quarta. Se nós tivermos só 2, não dá para a gente fazer esse cálculo correto, perfeito? Então, com os 3 traços monofásicos, né, construímos um trifásico. Qual que é a ideia aqui? Aqui nós temos, por exemplo, nós temos monofásico, nós temos uma fase, entrou a fase no primário e saiu. Do outro lado nós temos o secundário. Então nós temos lá, vamos pensar assim, tá? Então nós temos entrada e saída do primário e secundário. Aqui ele está dizendo o seguinte: se nós tivermos 3 transformadores, aqui são 3 transformadores,
eles são independentes um do outro, são isolados um do outro, e nós temos um sistema trifásico, que nós temos o RST. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Nós vamos pegar cada fase e vamos colocar em um transformador. Então, com isso, nós temos aí uns dos transformadores monofásicos, 3 transformadores monofásicos ligados, né? Aí nós temos a configuração para ligar em estrela ou em triângulo, e nós vamos conseguir aí trabalhar com um sistema trifásico com transformadores monofásicos, cada um em uma fase. Juntamos os 3, é o que ele está falando aí, é o que nós temos a ligação, que é a ligação aqui estrela, e aqui do outro lado é um sistema delta, então esse é estrela triângulo. Então vai depender, né, a configuração do transformador, é o que nós vamos ligar ele aí. Juntando os 3 transformadores, tá? Então pegamos para cada fase um transformador, é isso que está acontecendo aqui. Na distribuição de ligações, ligação de primário, secundário, estrela, isso daqui são formas de ligação do transformador, tá ok? Então é o jeito que nós vamos ligar. Aqui nós temos um triângulo, né? Então um triângulo, e aqui nós temos estrela. O que é isso daí? Isso aqui, o que vai determinar é o projeto. Um projeto que vai determinar qual que é a tensão que nós temos, qual que é o recurso que nós temos, qual que é a tensão que nós vamos precisar na saída. Aí nós fazemos uma configuração de primário triângulo e na estrela. Mas pode mudar, pode ter estrela no primário e o triângulo no secundário, sem problema nenhum. Vai depender do nível de tensão, o que você precisa no equipamento que você está falando, tá certo? Função, reduzir a tensão para os valores de medição de proteção. Eu comentei um pouquinho antes de pegarmos um transformador de 88 e reduzir uma tensão para 127. Qual que é o objetivo? Está aqui, ó, medição e proteção. Então nós temos uma tensão muito alta, né, que é um TP, isso aqui é um transformador de potencial. Então nós temos uma tensão muito alta, baixa, para que a gente tenha condição de trabalhar com essa tensão aí, que é a tensão mais baixa, uma tensão de segurança, tá? Aqui são como eles são tipo ligados. A ligação aqui, nós temos um TP de ligação aqui, primário, secundário, né? Pode uma relação bem grande, bem, né, de um volume muito grande de tensão, uma grandeza muito grande, né? E rebaixa para uma tensão segura. Esse que é o objetivo. Olha como que ele é ligado, perfeito? 100 volts, essa é a forma de ligar. Aqui a leitura no voltímetro deverá ser multiplicada em relação ao TP. Então, 100 volts, a relação. Isso daqui ele está falando de um voltímetro, né? Esse daqui é um transformador, um TP de alta tensão. Então ele pegou as duas fases aqui, ó, tá vendo? Alta tensão, e sai aqui com uma tensão baixa. Então é de alta, então que é alta tensão, essa parte aqui, tá vendo? O isolador, a bucha aqui, esse aqui é um transformador de grande porte. Tem locais, se vocês observarem aí na distribuição, nas ruas, você vai ver também que utiliza esse daqui lá nos postes, né? Onde tem a cruzeta lá, você tem esse tipo de transformador. O que ele faz? Ele pega lá o 13.8, rebaixa para uma tensão, que é essa tensão de medição. Às vezes tem lá um controle, alguma coisa, uma medição, que não dá para você pegar o 13.800 volts e colocar num voltímetro. Você rebaixa essa tensão para uma tensão segura e coloca lá para medição e proteção, sem problema nenhum. Então, é uma forma de... como a relação é a mesma, então se nós rebaixamos 10 vezes, então tem 10 vezes ali que... eu sei, por exemplo, nós temos uma rede que abaixou 13.8 para 100 volts, então tem uma relação. Essa relação ele segue. Então eu sei que aqui tem 100 vezes mais ou 200 vezes mais a tensão lá que tem.
Ele faz uma conversão e chega na tensão de medir. Então, mas se você fosse medir o 13.8, né, 13.800 volts, aí já é muito arriscado. Entenderam? Então esse é o objetivo. Tem aparelho que mede lá a tensão de 13.8? Tem sim. Mas aí o indivíduo vai ter que se paramentar todo, pegar uma vara de manobra, então é muito perigoso. Então o que ele faz? Rebaixa essa tensão para uma tensão de segurança, faz a medição sem problema nenhum. Mais seguro, né? Um ambiente mais seguro. Esse é o primário, esse é o secundário, tá? Então aqui é alta tensão e aqui embaixo no secundário é baixa tensão, uma tensão de segurança, perfeito? Aqui está a forma de ligação, como que ele foi ligado, como que ele está em paralelo, a tensão que ele está, né? Pega duas fases, ó, entra na bobina, aqui um lado é aterrado e você tem uma tensão de segurança. Transformador de corrente é o terceiro. O terceiro também vai acontecer a mesma coisa. Ele utiliza para medição. O que é? Eu tenho uma corrente muito alta, em alta tensão, né, mais utilizado. Eu rebaixo essa corrente para que essa corrente seja uma corrente segura para quem for fazer a medição, para quem for, né, fazer a medição. Medição é ver mesmo, qual que é a corrente que está passando lá através do circuito. E proteção é quando tem os relés de proteção, que ele precisa pegar a corrente de um lado, suponhamos que você tem duas redes. Ele fica monitorando qual rede vai ligar. Então é essa rede ou essa rede. Então faltou tensão nessa daqui, por algum motivo faltou nesse, aí coloca essa daqui para trabalhar. Então o que você está fazendo? A medição e a proteção dessas redes. Então, é uma forma de você monitorar, né, no caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando aqui, a tensão e a corrente das duas linhas, mas linhas de alta tensão. Só que se eu fosse fazer essa monitoração em alta tensão, não daria. Então, baixamos a tensão e a corrente para um nível seguro e fazemos a medição e a proteção ali. Perfeito? É uma forma segura de fazer, né? Exemplo de TC, como que é feito, né? Como que é feito em torno da garra. Então, aqui nós temos o exemplo de ligação, exemplo de corrente. O que acontece aqui, ó? Tá vendo? Ó, nós temos aqui, ele é rebaixador, então nós temos uma corrente aqui, ó, tá induzindo aqui. Então, com isso, o que acontece? Como eu disse a vocês, conseguimos rebaixar o nível de tensão e corrente para um nível seguro. Esse é o objetivo. Seguro para quê? Para fazer a medição e fazer a proteção. Um amperímetro, né? Imagina se esse amperímetro ele está ligado em série. Imagina vocês se essa corrente aqui, se esse cabo aqui fosse em alta tensão, o quão teria que ser robusto esse amperímetro. Então não dá. Então o que faz? Rebaixa 5 amperes para uma tensão também baixa. Então a segurança é maior. Perfeito? Para medição ou proteção, como eu estou te falando. Como você vai manipular. Aqui tem a relação, como que é feito, né? A leitura do amperímetro deverá ser multiplicada pela relação do TC. Então o que eu estou vendo? Nós temos uma relação. Quantas vezes ele rebaixou? Ele rebaixou 40 vezes. Aí nós vamos pegar aquela corrente que nós medimos e multiplicamos por 40, porque é a relação do TC. Entenderam? Então, na realidade, aquela corrente que está chegando ali no momento da medição é 40 vezes menor. Eu quero saber qual que é a corrente que está chegando lá. Eu multiplico por 40, que é a tensão, a corrente, a tensão que está lá nas linhas de alta tensão. Isso é utilizado mais em ambientes de alta tensão, perfeito? Esse tipo aqui também é um transformador. Esse daqui é um TC. Esse é um transformador de corrente, tá? Ele pega a corrente que está passando, uma alta corrente, e rebaixa para um nível seguro, tá? O primário, o secundário. Observe, né, os bornes do primário e os bornes do secundário, né? Uma coisa bem... Porque aqui a tensão aqui é uma tensão alta, aqui também a tensão e a corrente
embora seja um transformador de corrente, nós temos a tensão passando por aqui. Então, no caso, nós temos tensão e corrente. Então, ele rebaixa, nesse caso, ele é um TC. O TP vai baixar a tensão, o TC vai baixar a corrente. TP, transformador de potência, TC, transformador de corrente. Bem, então, com isso daqui também é um TC, de uma corrente menor, mas o objetivo é esse também. O objetivo primário, secundário, esse é o objetivo, tá ok? Então, como eu disse a vocês, nós temos várias aplicações. Nós temos situações que nós precisamos elevar o nível de tensão para que a corrente reduza, tá? Então, nas linhas de transmissões acontece isso, eleva o nível de tensão para que a corrente abaixe, tá? Então, esse é um elevador. Nós temos situações que a tensão está muito alta, que para nós fazer alguma medição, a proteção está muito alta, então rebaixamos essa tensão, essa corrente, para que o nível de proteção seja seguro, tá ok? Então essas são as utilizações. No caso, elevar ou rebaixar a tensão, elevar ou rebaixar a corrente. Esses são os transformadores que nós vimos aqui. Para tensão é TP, transformador de potência, e para corrente é TC, transformador de corrente, tá ok? Então, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Espero ter colaborado aí para o conhecimento de vocês. Não deixe aqui de se inscrever nos nossos canais, ativar o sininho, dar um like, assim vai fortalecer o nosso canal, tá bom? Até mais, até a próxima, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.